terceira variante importante da siciliana Can, entrando então com E4, C5, cavalo F3, E6, D4, peão por cavalo por A6. Aqui já temos preparado algo contra cavalo C3 e C4. Cavalo C3, um dos lances mais jogados, e C4 indo para o centro Marox. E aí agora ainda faltam duas opções principais, na verdade, que eu preciso ver, que é bispo E2 e bispo D3. Então nessa aqui, dá uma olhada em bispo E2. E aqui já recomendar algo que eu tinha falado no lance C4, quando as brancas faziam bispo E2, que é jogar com B5, bispo B7. Né? Então aqui B5 é a recomendação. A ideia é que lá atrás, na outra variante era B6, né? B6 era feito porque havia o lance C4 já feito no tabuleiro, então não dava para fazer muito B5, porque o peão já estava controlando a casa de B, né? Agora, como não tem, dá para fazer B5 direto, né? Melhor do que B6 em alguns casos. Então, aqui tem dois lances principais, né? Primeiro, eu vou colocar roque, que é bem natural, né? E A4. Esse A4 é bem ardido, mas vamos começar com roque, que é um pouco mais simples de avaliar. Então, roque, bispo B7, claro, já ocupa essa diagonal, não tem por que perder, não perder tempo, né, mas esperar para colocar o bispo aqui, não tem por quê. Cavalo C3, coloquei como um lance bem natural, claro que pode transpor, mas não tem por que não tirar o cavalo, né? Dama C7, seguindo a mesma ideia da variante de cavalo C3, quando cavalo C3, dama C7, né? E aqui tem várias opções, né? Várias opções como dá para ver. Três lances que eu vou avaliar, que é torre E1, bispo E3 e A3, né? E A3. Então, começar aqui, na verdade, por bispo E3, que é, entre aspas, a pior delas, porque quase forçado esse peão aqui do centro cair. O problema, na verdade, de mostrar essa primeiro e poder explicar as outras variantes, é que aqui, cavalo F6 ataca o peão duas vezes, com o cavalo e com o bispo, só tem uma defesa. E aqui, se jogar F3, já abre essa diagonal e bispo C5 é uma ótima opção já para desenvolver o bispo, proteger o rei da roque, né? Eu nem sei, eu acho que eu cheguei a continuar um pouco mais essa linha, tipo dama D2 para defender o bispo e roque. E aqui eu já parei a análise, né? Porque não parece ruim. Aqui o plano pode envolver talvez jogar ou D6, cavalo de BD7, ou cavalo C6 direto para trazer as torres e jogar D5. Tem muita coisa que pode ser feita aqui nessa posição. Já tá bacana a posição para as pretas, né? Então, aqui, em vez de F3, daria para jogar também uma outra opção que é jogar F4, né? Mas aí é aceitar que o peão do centro caiu. Por isso que já acho boa essa variante. O cavalo por, troca os cavalos, bispo F3, né, para tentar trocar o bispo monstro aqui das pretas. E dama B7. E aqui eu já parei a análise também porque não parece ruim, né? Dá para tirar o bispo tranquilo e da roque, vai tirar o cavalo, né? Então aqui já tem um peãozinho a mais. Tá bom já. Para parar por aqui essas análises, acredito eu. E por isso que bispo E3, né, nessas três opções aqui, eu comecei por bispo E3, porque as ideias envolvem impedir este peão de cair, jogando torre 1 ou A3. Né? Se A3, a gente seguir com a mesma ideia de cavalo F6, então dama D3, e aqui o jogo fica bem tranquilo, né? Bispo E7 vai tirar o bispo normal, tira por E7, porque como a diagonal aqui não abriu, não tem por que botar o bispo aqui direto. Pode ter cavalo B3 atacando o bispo, e o bispo ele vai ficar meio esquisito aqui em C5. Então bispo E7 normal. Se vier com os planos clássicos de brancas contra essas variantes de Siciliana Can de jogar F4. Aqui D6, né? Vai segurar o avanço de E5, isso aí já é bem lógico. E, bom, vai tirar as peças, bispo D3 e cavalo de BD7, mais uma vez controlando o avanço. E vai rocar no próximo, né? vai esconder o rei, já tem cavalo C5 vindo, que são lances que a gente viu na outra variante, que acontece bastante, esse plano de cavalo de BD7 cavalo C5.
traz mais um ataque aqui para o peão no centro. Nesse caso, atacaria até mesmo a dama, né? Então seriam ideias bem interessantes. Essa posição aqui já está boa. Eu parei a análise por aqui, né? Contra esse A3. Bem simples, não tem muito porque ir longe disso. E o lance que eu coloquei como principal, que é torre A1, né? E aqui que tá. Por que torre 1 é um pouco mais incômodo do que os outros lances? Porque se a gente seguir com a mesma ideia, né, qual dos cavalos que vai desenvolver, o cavalo de G ou o cavalo de B, né, cavalo F6 ou cavalo C6. Aqui, se a gente jogar cavalo F6, tem uma chatice, né, mais ou menos acontecendo, tanto de E5 direto, né, que é o lance mais crítico, E5, cavalo, cavalo D5, e esse é meio chato de jogar isso aqui. E também por conta até mesmo de bispo F3, né? A torre ela já vai apoiar um avanço do peão em algum momento, vai ter a troca do bispo na diagonal. Então, para impedir um pouco essas ideias de avanço do peão, aqui eu coloquei como cavalo C6 o principal, né? Para tentar trocar um pouquinho de peça também, quem sabe. Bispo E3, bem comum, desenvolvendo já a peça. E agora sim, cavalo F6, né? Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é que agora a gente tem muito mais controle nessa casa aqui de E5, né? Tem um cavalo controlando, a dama também está controlando. Então, esqueci de comentar, né? Aqui atrás, né, nesse cavalo F6, esse avanço aqui de E5, tomar de dama também não é bom, tá? Porque você já se coloca em vários temas de descoberto na dama, né? Por exemplo, né? Aqui já poderiam existir alguns temas, deixa eu ver, bispo F3, até bispo por B5 pode ser um problema. Então não é recomendado tomar esse peão, né? Então aqui cavalo C6, cavalo F6 agora, impedindo algumas trocas. Geralmente quando a gente está com muita vantagem de desenvolvimento, né, a gente tem que aproveitar, claro. Mas que aqui no caso as brancas já deram um roque, estão com um bispo desenvolvido, par de cavalos, né? Tem um centro mais dominado por conta do peão de E4. Então aqui é normal que não queiram trocar muito, tá? Se sair trocando, né? Aqui atrás, por exemplo, se tomar o cavalo, dá para até tomar com o peão de C, já vai abrir a torre para a coluna para a torre. Então aqui eu acredito que é realmente melhor voltar para manter um pouco. Controla um pouco mais a casa de C5, é melhor voltar em geral. E aqui eu coloquei um planinho bom para aproveitar alguma fraqueza na ala do rei das brancas, que o que eu quero fazer é jogar D6, bispo E7, roque, né? Ou bispo E7, D6, roque, alguma coisa assim. Mas aqui primeiro bispo D6, fazendo essa bateria na diagonal, forçando um G3 para já dar alguma debilitada na estrutura. Agora sim, bispo E7, já no mínimo já criaram essas fraquezas aqui nas casas brancas. E aí sim eu vou querer jogar com D6 e roque. Aqui eu coloquei como um F4 principal, né? Porque é bem comum esse F4 ser feito mesmo sem G3, né? Mas aqui veja, né, uma coisa, esse bispo aqui ele já foi bem ativado na diagonal, né? Então, o cavalo saindo daqui, o bispo fica muito forte. Então aqui D6, claro, né? No geral, sempre que F4, D6 para segurar o avanço. Aqui eu coloquei bispo F3, né? Mesma ideia. Se esse bispo está muito forte, as brancas vão tentar combater o bispo com o bispo F3 em algum momento. E roque. E aqui parei a análise porque já está boa a posição, já rocou. Aqui já vale mais planos de meio jogo e cálculo, né? Aqui vai variar bastante. Mas é uma posição que pode chegar, ideias que podem acontecer. Então deixa eu voltar aqui. Onde que estávamos? Né? Aqui. Acho que é isso. Torre 1, passei por torre 1, né? Passamos por torre 1, passamos por bispo E3 e aqui A3 que a gente também viu, né? Cavalo F6, dama D3 e vai jogar normal com bispo E7 e roque em algum momento, proteger o rei. Sobre as variantes
Com roque, nesse momento aqui, depois de B5, né, bispo B7, aqui são essas que eu queria avaliar, essas três opções. Que não é complicado, né? Geralmente o que acontece nessas posições de B5 e bispo B7 é tentar alguma pressão aqui no peão e os planos comuns de tentar trocar um pouco de peça em algum momento com o cavalo C6. Ou os planos comuns de cavalo de BD7 e cavalo C5. Esses planos são os principais aqui nessas posições. E agora, na verdade, entrando para uma segunda metade aqui da avaliação, é esse lance A4, né? Esse lance A4 é o mais ardido aqui, porque ele pode trazer alguns problemas, né? Aqui, qual que é o ponto? Eu preciso mostrar uma coisinha aqui. Se roque, a gente já viu as posições, mas esse A4, se as brancas decidem não rocar, qual que é o problema? Ele já ameaça até mesmo ganhar o peão, né? Porque toma, eu não posso nem retomar porque minha torre está caindo aqui no fundo, né? E ele está colocando pressão nesse peão, com muita peça, né? Está ameaçando realmente já ganhar peão, por isso aqui B4. Coloquei como cavalo D2 e bispo B7. Aqui é importante de novo colocar o bispo aqui em B7 já, não esperar, não perder tempo para colocar o bispo aqui. Aí agora sim eu coloquei roque. D6, cavalo C4 e cavalo F6. Essas variantes com A4 elas podem mudar, né? Elas podem variar muito de acordo com o que o jogador de brancas escolher fazer. Esse cavalo não precisaria estar aqui em C4, não precisa estar aqui, ele poderia estar aqui em F3, o bispo poderia estar em F3 já e o cavalo em D2, tem muita coisa que pode mudar aqui. Mas a ideia é que a gente vai tentar manter essa vantagem de espaço aqui na ala da dama e ao mesmo tempo controlar o que as brancas vão fazer na ala do rei, né? Um dos problemas aqui, na verdade, é a perda de tempo com esses peões de B, né? Com esse peão de B. Então é preciso controlar essa situação. Aqui de novo, colocando pressão no peão do centro. Sair tomando esses peões não é muito bom, tá? Eu não coloquei como recomendação tomar o peão, porque aí realmente é muita perda de tempo já. Não tem por que tomar esses peões aí com tanta vontade assim, né? Por exemplo, deixa eu até abrir aqui a avaliação. Bispo por peão, já tem até bispo H5 acontecendo. É o lance que a máquina dá, né? Olha só, é muito tempo perdido. Já podem surgir temas de sacrifício. Ele pode jogar torre E1 para até sacrificar a peça aqui no peão, né? No caso, ele já está até ameaçando tomar o peão aqui, né? Porque esse peão está cravado no rei. Então não é recomendado tomar o peão nessas posições aqui. Então aqui a gente só vai desenvolver mesmo. Coloca pressão no peão. E aqui bispo G5, coloquei essa cravada incômoda, algo que vai acontecer com muita frequência, essa cravada. Cavalo de BD7, né, uma casa bem normal para o cavalo sair. F4, seguindo os planos comuns. E olha só, está ameaçando fazer esse E5, né? Então aqui dama C7. Já segurando a casa de E5. E aqui eu coloquei dois lances principais, F5 e E5. Eu vou começar pelo que eu acho mais fácil de entender. Tem uma linha crítica que precisa ser guardada, né? Não diria decorada, mas no mínimo entendida, que é a linha com F5 aqui. Se as brancas tentarem aproveitar essa vantagem de desenvolvimento para abrir a posição rápido com F5. Aqui, como a gente está atrasado de desenvolvimento, o recomendado é fechar o centro, para não deixar o rei exposto, né? Não deixar o rei mais exposto ainda, na verdade. E aqui a linha que eu preciso mostrar é essa aqui com o cavalo E6. Né? É uma linha que existe e qualquer passo em falso das pretas, elas ficam piores. Né? Mas dá para jogar, né? Tem um antídoto aqui. E eu vou mostrar qual que é, até mesmo para futuras preparações, futuras necessidades de lembrar essa linha aqui. Qual que é o ponto? Né? O cavalo está realmente atacado. Qualquer casa que ele voltar aqui já está bem para as pretas, tá? Tá seguro, né? Tá seguro para as pretas. O ponto crítico é esse cavalo E6. Realmente, as brancas estão dando o cavalo.
né? Aqui aceitamos o cavalo, peão por. Aqui o nosso cavalo está atacado. Cavalo C5. E outra bomba aqui pelas brancas, que é torre por F6. O ponto todo é que as brancas vão tentar jogar com esse peão, né, que está bem passado, está quase perto da promoção, mas ele está no nosso campo, então dá para controlar ele. Aqui por que não de bispo, né? Se sair tomando de bispo, o problema é que o par de bispos aqui ele vai jogar mais do que a torre dele, tá? Então se toma de bispo, eu retomo de peão, torre por e bispo E7, a torre já está atacada, né? E o peão aqui já vai estar caindo na sequência. Posso até nem rocar, posso jogar rei D7 e vou, na verdade, eu usar a coluna para atacar ele. Então, por isso que nessa posição, tomar de torre é melhor do que tomar de bispo, tá? Porque aqui, claro, peão por, bispo por e torre G8. E aqui, fazendo uma contagem, a gente está com 3 peças menores. Ele também, né? 3 peças menores. Dame torre contra dame duas torres. Então a gente está com uma torre inteira a mais. Só que o ataque vem forte, com bispo H5. Aqui não tem outra opção, tá? Aqui não tem outra opção além de cobrir com torre G6 e dama G5. Né? Aqui dá um certo nervosismo de jogar isso aqui, mas está controlado ainda. Ainda tá tranquila a situação. Só que tem que saber por onde está andando. Aqui não precisa nem tomar, tá? A torre direto. Se tomar, não tá ruim. Se a pessoa sair trocando tudo, não tá ruim. No mínimo, a gente está aliviando a pressão. É muito mais incômodo manter essa cravada e colocar mais pressão ainda com esse lance aqui de dama. Né? Claro que a dama não pode ser tomada porque a torre está cravada no rei. Esse lance não está entregando a dama. E aqui começa a nossa linha de defesa, que é primeiro com o bispo E4, apoiado pelo cavalo. E o interessante é que ele já traz uma defesa para essa torre. Esse bispo aqui ele ficou muito forte e ele vai ser crucial na defesa, né? Ele vai ser crucial na defesa. Aqui tem 2 lances que podem ser jogados, que é torre 1 ou torre F1. Torre 1 não faz muita coisa, dá para jogar dama C6 aqui até, ou então bispo E7 e tá tudo bem. E torre F1, que é o principal, né, o que traz mais complicações. A gente tem um lance aqui que eu recomendei, 2 na verdade, que é ou bispo E7 ou dama C8. Né? Dama C8 é para colocar pressão nesse peão já. Aqui o ponto é que se a gente tentar conseguir tomar esse peão aqui e trocar as damas, né? Vamos supor, né? Consigo tomar esse peão, troco as damas e ele toma a torre de bispo, o que vai sobrar? Vai sobrar eu com um par de bispos, um cavalo por um cavalo, né? Eu vou estar com um bispo a mais. Então, a ideia aqui é tentar segurar trocando peça. Né? Por isso que eu coloquei aqui como, na verdade, um dos principais, bispo E7. Aí, se ele toma a nossa torre, a gente toma de bispo, né? Claro, sempre isso. Se trocar tudo, beleza. E aqui a gente está numa posição muito boa, né? Aqui, para ter uma ideia, a linha mais crítica que o computador recomenda é torre F7, bispo por, peão por, rei por, dama F3 e vai tomar a torre lá no fundo. Tá levando para uma situação meio não igual, né? Porque tem um peão passado aqui para as pretas, mas aqui já não vale a pena estudar. É muito longe para uma abertura já. Aqui já vale a pena estudar até como um momento de estudar finais, não como uma preparação para abertura. Mas aqui bispo E7 é uma opção, tá? Ou dama C8, que é outra opção. E aí segue com bispo por, peão, bispo por. Aqui no mínimo um duplo, para tentar ganhar um pouco de material. Dama C6, mantendo a segurança na torre. Cavalo por, dama por. E aqui eu parei a análise já, porque a mesma situação vai acontecer. A gente está com um par de bispos por uma torre. E aqui eu acho que compensa muito, tá? Não tem muita coluna para essa torre jogar no momento. Eu tô com a dama forte na diagonal, eu posso trazer a dama para trocar aqui em algum momento. Tá ótima a posição aqui já, não tem problema, não tem perigo. E esse é o ponto complicado dessa variante de A4. Esse que é o risco. Vou até voltar aqui para repassar ela lance a lance, sem interrupções, né? Cavalo E6, peão por, cavalo C5. Colocou pressão no peão. Entregou a torre para entrar com o bispo.
torre G6 forçado, dama G4, bispo por peão. Já traz mais uma defesa aqui para a torre. Torre F1, dama C8 ou bispo E7. Tomou a torre de volta, deu duplo, tá bom, defendi a torre e a posição tá boa, né? Então essa é a variante com F5 aqui atrás. E claro, eu também coloquei a variante com E5, né? Que também não é difícil, é variante tranquila. Já que ele avançou, a gente vai trocar e jogar cavalo E4. Vai pegar um tempo no bispo aqui, né? O cavalo está apoiado pelo bispo de B7. Aqui eu coloquei bispo F4 como a linha principal, não quero perder esse bispo aqui como um jogador de brancas, esse bispo ele é importante. E aqui bispo C5, já aproveitando, né, sempre a diagonal que o branco abriu, avançando F4, a gente joga bispo C5. Dama D3, e aqui tem algumas opções. Dá para jogar roque, que leva para uma igualdade, ou dá para jogar G5, que é mais ousado, e até o computador prefere G5. Mas eu não vou entrar aqui nessas linhas porque é muita análise para se preocupar nesse primeiro momento, né? Muita análise para se preocupar nessas posições. Pode nem chegar nisso aqui, né? Pode desviar antes, pode ser que em algum momento o G5 nem seja bom e seja melhor realmente só rocar. Então, a princípio, a recomendação é fazer o rock. Joga essa posição aqui, o bispo está monstro, a posição não está ruim. E seria mais ou menos isso, tá? Então, acho que aqui é isso para finalizar. A gente viu essas duas variantes de bispo E2 jogando B5, seguido ou de roque ou de A4. Né? Se roque, as linhas com torre E1, bispo E3 e A3. E aqui atrás, se jogar não roque, mas A4. De novo, as linhas com B4, bispo B7. E se segurar, né, com as linhas de F5, tomar cuidado para não jogar cavalo F6 direto. E essas linhas com A4 vale até uma revisão em algum momento do vídeo, digo eu, para alguma análise e preparação, porque são linhas complicadas, linhas bem complexas de serem avaliadas. E é isso, então. Segunda, na verdade, terceira opção das brancas, bispo E2 avaliado. Na próxima, só terminar com bispo D3. E acredito que todas as opções aqui estarão cobertas, né? De cavalo C6, C4, bispo E2 e bispo D3. E aí a gente consegue já finalizar alguma playlist com preparação da Siciliana Khan com A6 contra as 4 principais respostas das brancas.